Alô, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu especificamente agora estou à noite, né? Então, mas vou cumprimentando você que provavelmente está assistindo aí durante o dia, né? Ou não. E vamos lá, né? Mais uma aula sétimo ano, né? Vamos dar uma acompanhada aí, ok? Beleza, vamos lá. Deixa eu só corrigir bem aqui. Desculpa, gente. Tô com coriza esses dias aí, né? Em nome de Jesus, não tem nada a ver com tal de coronavírus, né? Deus o livre. Tá, tá descartado, em nome de Jesus. Deixa eu desligar bem aqui meu refletorzinho. E vamos lá. Deixa eu botar aí a tela máxima aí pra gente. Aí você vê aí, né? Ó, você vê o título aí, né? Função social da Terra, né? Aí você vê a criança dizendo aí para os pais, né? Mas papai, eu ouvi dizer que todos têm direito à terra, né? Direito à terra, né? Por que não temos a nossa, né? Aí o pai só olha para o lado, a mãe olha para o outro, né? E eles não têm, né? E aqui, propriedade do Senhor, todos Silva, né? Silva filho, Silva pai, Silva júnior, Silva avô, Silva neto, né? Ou seja, aqui ele fez um trocadilho aqui, né? Quando diz que todos têm direito à terra, mas são todos os que já são donos de terra, né? Ou aqueles que de alguma forma vão poder comprar a terra, né? Que na maioria das vezes não é da melhor maneira, né? Então vamos lá. Por que que o texto está falando de uma tal de função social da terra? Vamos descobrir aqui. Ok. A reforma agrária, né? Olha o termo aqui, né? Reforma agrária, né? Consiste em o que que é a reforma agrária, né? Redistribuir as terras, né? Redistribuir terras e proporcionar condições para que os trabalhadores rurais e suas famílias consigam nelas produzir e permanecer. Então, a proposta da reforma agrária é isso: é redistribuir terras e que nessas terras redistribuidoras, nessas terras distribuídas, né, os trabalhadores rurais tenham a possibilidade de quê? De produzir, né? Porque eles vivem disso, de produzir alimentos, né? E com isso o que? Permanecer, porque eles estão produzindo. A tendência é eles permanecer nessa terra, não é isso? Essa redistribuição prevê o que? A desapropriação, né? Inclusive aqui no texto explica aqui o que é a desapropriação, né? É a transferência da propriedade de bens particulares para o quê? Para o domínio público, ou seja, uma terra, uma fazenda, né, que ela era improdutiva, o governo vai lá, indeniza o dono dessa propriedade, né, dá um valor para ele, pega essa terra e vai distribuir, pelo menos na teoria, né, para as pessoas que querem produzir. Então, a terra que era muito grande, né, ela é dividida em vários lotes menores, e esses vários lotes são distribuídos para várias famílias e a tendência é eles produzirem. Então, em razão de utilidade pública ou interesse social, né? Mediante o que? Pagamento, é o que eu já disse. O governo vai lá, mas ele indeniza o dono da terra. Ele não toma a terra, né? Não existe isso de que vai lá e toma a terra. Só algumas organizações aí tidas como sociais, né, que defendem, segundo elas, o direito do trabalhador, é que chegam lá, bota para correr, dá tiro, né,
e diz que está fazendo justiça. Então, essa redistribuição prevê a desapropriação de terras que não cumprem sua o quê? Função social, conforme está na Constituição. Então, o que é a função social, né? Compete à União o que? Desapropriar, né? Por interesse social, ou seja, é por interesse social, não é por interesse particular ou de político, né? Para fins da reforma agrária, o imóvel rural que não seja cumprido o que? Sua função social. Então, tudo, gente, uma TV, né, uma estação de TV tem a função social, a escola tem uma função social importantíssima, a prefeitura tem uma função social. Desculpa, da mesma forma, uma fazenda, uma grande propriedade também tem uma função social. Entre outros itens, cumprir a função social significa, então qual é o significado? É fazer um aproveitamento que adequado da terra. Então, o que é um aproveitamento adequado? É que essa terra, se ela é própria para o cultivo de alimentos, ela cultiva o alimento, leve para o mercado, ou interno ou externo, e gere divisas para o município, o estado e a União. O que mais? Utilizar adequadamente os recursos naturais, né? Ou seja, se tem um rio, você usar para irrigação, mas não poluir esse rio, né? Se tem o solo, você trabalhar o solo de forma que esse solo sempre esteja produtivo, né? Disponíveis e preservar o meio ambiente. Então, isso aqui, gente, infelizmente a maioria esmagadora das propriedades no Brasil não cumpre essa função social, principalmente no que diz respeito ao meio ambiente, né? Que a maioria das propriedades, elas são poluidoras ou então elas nasceram da destruição de florestas, né? A grande verdade é essa. Aqui no processo de desapropriação, o governo paga os proprietários, né? Ele vai lá, indeniza, paga os proprietários, né? O valor da terra, é estimado um valor e é pago. Se tem construção, pastagem, olha aqui, ó. Se tem construção, pastagem, açudes e outras benfeitorias nela realizadas. Então, o governo paga por isso, né? Se tem cerca, tudo é conferido e pago, né? Além do acesso à terra, a reforma agrária envolve outras medidas, como o governo não tem que só dar a terra para as pessoas plantar, ela tem que também dar a condição de que, com construção de estradas, né? E acesso, transportes para escoar a produção, né? Ou seja, o cara que vai para lá ele tem que ter condição de produzir e mandar para o mercado, né? Porque ele não vai ficar, se ele planta arroz, ele não vai colher o arroz todinho para ele comer, ele tem que vender, né? Abastecimento de água e instalação de energia elétrica, né? Ou seja, tem que ser garantido que essas famílias vão ter acesso à água potável e eletricidade, né? Facilidade para o quê? A compra de equipamentos, né? Então, o governo tem que gerar empréstimo para essas pessoas comprarem trator, comprarem máquina de moer mandioca, etc. Né? Sementes e adubos, né? Tem que facilitar o acesso também, de preferência doar, né? E ter orientação especialista sobre técnicas de produção, ou seja, ter acesso ao agrônomo, né? Ao veterinário, né? Para a cria dos animais, né? Para o que? Aumentar a produtividade, porque ele por si só, ele às vezes conhece, mas ele precisa do auxílio de um profissional, né? E acesso das famílias aos serviços públicos básicos, né? Qual é o serviço público básico? É saúde com médico e escola.
Não adianta mandar o homem para essa terra e ele ficar isolado da escola. Se ele adoecer, ele ter que morrer lá porque não tem um médico, né? Então, isso, gente, na reforma agrária, a gente sabe que no Brasil, até hoje, não aconteceu. A grande verdade é essa. Na verdade, a reforma agrária no Brasil, ela, ela nunca aconteceu de verdade, né? Os governos Lula e Dilma, né, que são bem ligados a alguns dos movimentos que lutam, teoricamente lutam pela reforma agrária, não garantiu a reforma agrária e a reforma agrária que fez foi mal planejada, né? Muita gente que recebeu terras depois vendeu, né? Sem falar que alguns movimentos são comprometidos, né? Mas isso é outra história. Movimentos sociais no campo. Agora é a história, né? Embora a reforma agrária e a função social da terra estejam contempladas nas leis brasileiras, por muito tempo essas questões foram relegadas, favorecendo o que? Os grandes produtores e prejudicando o que? A agricultura familiar, que é exatamente essa pessoa que depende da reforma agrária para produzir o feijão, a macaxeira, né? O arroz, a hortaliça, criar a galinha, né? Criar cabra, bode, né? Por isso as organizações de trabalhadores rurais lutaram e ainda lutam pela reforma agrária e por muitos outros direitos. É verdade, existe muita gente séria lutando, mas infelizmente nem todos os movimentos são dignos de respeito, têm realmente cumprido a sua tarefa. Isso é uma realidade. Entre essas organizações estão o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, e a Federação... cadê? E a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, a FETAG, né? É a CONTAG, a FETAG e o MST. O MST, gente, inclusive, a gente sabe, tem muita gente séria lá dentro, tem muita gente querendo realmente ter acesso à terra, mas infelizmente nós temos vários episódios envolvendo o MST que comprometem, né, a idoneidade desse movimento. Eu não estou falando aqui que todos que estão no MST não têm compromisso, mas infelizmente tem muita gente dentro desse movimento, de outros movimentos, que não tem compromisso e terminam manchando uma luta que a gente sabe que é justa. Mas vamos continuar, né? Uma das formas de luta desse movimento é a ocupação das propriedades improdutivas. Então, a ocupação das propriedades improdutivas. Agora, a gente teve, infelizmente, nós tivemos alguns episódios, né, de propriedades que não eram improdutivas e que foram ocupadas e destruídas, né? Nós tivemos episódios de assentamentos, né, da reforma agrária, onde pessoas receberam terra e depois venderam, né? Muitas vezes agenciada até por alguns movimentos. Então, nós temos vários episódios. Isso não quer dizer que eu estou dizendo aqui que alguns desses movimentos fazem isso, mas a gente tem vários episódios. Então, o governo tem que fiscalizar mais e também esses movimentos também têm que fiscalizar aqueles que participam do movimento para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Por meio da instalação de acampamentos, além de marchas, passeatas com o objetivo de chamar a atenção da sociedade e pressionar o poder público para o atendimento de suas reivindicações. Está correto, né? Tem que reivindicar, tem que reclamar mesmo, né? Tem que ir para a rua, mas a atitude de destruir, igual já houve episódio, destruir propriedade privada, né? Destruir áreas que não lhe pertencem, matar animais, né? Aí, infelizmente, esse tipo de coisa a gente não concorda. Os movimentos pela terra no Brasil também lutam pelo cumprimento das leis trabalhistas no campo, né?
Então, alguns desse movimento também lutam para que as leis trabalhistas sejam cumpridas. Como assim? É porque, gente, no campo a fiscalização é bem pior. Então, o cara que é vaqueiro, o cara que é diarista, o cara que, né, trabalha em propriedade de alguém no campo, ele muitas vezes ele trabalha a um custo bem menor do que um trabalhador da cidade e muitas vezes até quase escravo, né, em condições subhumanas. Então, esses direitos estão relacionados o quê? A alimentação saudável, né? E a saúde do trabalhador rural, né? É a defesa da agroecologia, ou seja, aquela agricultura que é feita em comunhão com a natureza, né? Entre outras reivindicações, ok? Ok, nós estamos indo para 16 minutos, né, gente? O movimento pela terra no Brasil também luta pelo cumprimento de leis trabalhistas, pela alimentação. Bom, isso a gente já falou. Aí aqui está um cartaz, né, de um evento aí do MST. Aqui assentamentos. Eu já até falei essa palavra aqui, né? Mas agora vamos tomar conhecimento que são os assentamentos. Os assentamentos de família são lotes de terras redistribuídos pelos governos nos programas de o que? Reforma agrária. É aquilo que eu falei, né? Eles pegam uma grande propriedade, né? Uma grande propriedade, aí eles compram da pessoa, do proprietário, né? Dividem em quê? Em vários lotes, né? Várias pequenas propriedades, ó, várias pequenas propriedades, né? E entregam para famílias, para essas pessoas trabalharem e produzirem nesses pequenos lotes, ok? Só para representar mais ou menos aí para você entender. Deixa eu pegar o marca-texto aqui de novo, né? Esses assentamentos resultam das lutas dos trabalhadores rurais sem terra e do cumprimento das leis pelos governantes comprometidos com essas reivindicações. Então, governantes realmente comprometidos, gente, no Brasil a gente nunca teve. Isso aqui, pelo menos não no governo federal, porque os dois presidentes que nós tivemos aí, do Partido dos Trabalhadores, que é aliado de primeira hora do MST, não fizeram a reforma agrária. Então, é uma das coisas que eu critico o MST, é o fato deles terem tido, né, um presidente tão próximo, e esse presidente tão próximo não fez a reforma agrária. Então, se eu apoio um cidadão, né, e meu apoio era para que ele promovesse a reforma agrária, e ele passa 8, depois entra outro, passa mais quase 8 anos, ou seja, mais de quase 16 anos aí, de um partido que é aliado, e não foi prometido, feita a reforma agrária, então essa aliança está muito ruim, né? O MST tinha que ver se realmente valia a pena ser aliado do PT, sendo que o PT passou quase 16 anos no governo e não promoveu uma real reforma agrária, né? Nos assentamentos, os trabalhadores rurais e suas famílias passam a quê? Deveriam passar a morar e produzir, né? Comprometendo-se a usar exclusivamente o quê? Mão de obra familiar. Então, normalmente, essas propriedades, eles não vão contratar trabalhadores. Vai ser só a família mesmo que vai produzir, né? Além da propriedade da terra pela qual devem pagar ao longo dos anos, os assentados recebem ajuda para aquisição de produtos e ferramentas necessárias para produzir, assistência especializada sobre técnicas de trabalho, enquanto não terminam de pagar os lotes e se tornam proprietários definitivos, né?
Os assentados não podem, olha aqui, ó, isso aqui que eu falei no começo, né? Não podem vender, não podem alugar, não podem arrendar, não podem emprestar a terra para outras pessoas. Então, se você estava lá na MST ou num desses outros movimentos, você ganhou a terra, você tem que produzir na terra. Se o seu objetivo é morar na cidade e ter aquela propriedade só para ir curtir no final de semana, aí você não se enquadra nesse perfil. Ou se você quer receber essa terra para depois vender ela, então também você está no lugar errado. Infelizmente, tem muita gente nessa condição. Por exemplo, nos assentamentos são construídas o quê? Moradias, a abertura de estradas e melhoria do acesso a locais, instalação de elétrica, né? Entre outros, né? Benfeitoria para garantir o quê? Estrutura digna para as famílias. Então, realmente, aqui no Maranhão, a gente conhece alguns assentamentos que realmente cumprem isso aqui, né? Tem energia, tem uma estrada mais ou menos, porque estrada boa é difícil, né? Mas, infelizmente, muitas das pessoas que estão lá não estão produzindo. Ou recebe o lote e vende, né? E isso debaixo do nariz do movimento, desses movimentos aí. Aqui, famílias assentadas até 2017. Olha aqui, ó. 94, que era governo FHC, né? Até 2000, né? Aqui, até 2000 era FHC, né? A partir de 2001 é Lula, né? Você vê aqui que permaneceu igual. No segundo, em 2002, já no governo Lula, deu uma queda, olha aqui, ó. 2003, uma queda maior ainda. 2004 houve uma grande disparada, 2005 outra grande disparada, né? 2006 outra disparada, né? Aumentos históricos esses aqui, ó. Mas em compensação, anos depois, o que aconteceu? Ó? Desmoronou, né? Se você ver aqui, ó, ficou num nível bem menor do que, por exemplo, nos governos FHC. Olha aqui, ó. Que era um governo que não tinha nada a ver com petismo, né? Aqui, ó. E foi desabando, desabando, olha aqui, ó. Ó, desabando e ficou nessa aqui, ó. E desabando cada vez mais. 2016 ainda é governo Dilma, né? Então tá aqui, ó. 2017 em diante que é Temer, né? Então, olha aqui, ó. A política totalmente descomprometida. Foi o que eu falei no começo, né? Que o MST, principalmente, né? Sempre se manifestou a favor dos governos do PT, mas os governos do PT não se mostraram eficientes, né, em cumprir esse compromisso, se é que existia esse compromisso do PT com o MST de promover reforma agrária, né? Que a grande verdade é que a reforma agrária não houve a contento nesses governos, né? Ok, gente, então tá aí a nossa aula, né? A atividade vai estar à disposição só dessa vez, gente, lá na plataforma, ok? Um grande abraço, até a próxima.